Olá, galerinha. Bom dia. Pessoal, o negócio é o seguinte. Na última aulinha, eu até escrevi leis de Kirchhoff no quadro, mas não falei nada sobre elas. Eu acabei falando no final da aula sobre geradores e receptores. Citei alguns detalhes sobre geradores e receptores. A aula convencional ao longo do ano, naquela época ainda ao longo do ano eu escrevia o nome da matéria no YouTube. Então se tu chegar lá no canal e escrever lá geradores, receptores, vai ter uma porrada de aula de gerador e receptor. Aulas bem mais completas, onde a gente deduzia algumas equações mais chatas, fazia algumas observações mais profundas. Se tu quiser dar uma conferida lá depois, pode te ajudar. A outra dica, eu fiquei 2 semanas sem internet em casa, uma briga aí com os provedores de internet, e aí voltei até essa madrugada. Então essa madrugada eu já botei as aulas da semana retrasada, hoje eu coloco as aulas da semana passada e essa madrugada cai as aulas de hoje. Então, se tu quiser, por exemplo, pegar mais exercícios corrigidos, eu corrijo exercícios diferentes numa sala e noutra. Assim tu pode ir lá assistir as aulas do 3B e ver outras questões da UFSC corrigidas. Por exemplo, da Física B, eu fiz a 08 da UFSC, enquanto para vocês eu fiz a 10, que era um ponto somatório e bem mais apimentada até o 08. Então é uma dica, né? Depois, de repente, a partir de amanhã, se tu quiser assistir as aulas da outra turma para poder assistir outras correções, também é uma dica interessante. Para finalizar nossa Física C e começar a fazer exercício, eu tenho só que bater um papo rápido sobre as leis de Kirchhoff. Eu te confesso que é raro tu ter que usar a lei de Kirchhoff na UFSC, a segunda principalmente, a primeira a gente acaba usando sempre mesmo. Mas a segunda lei de Kirchhoff é raro tu ter que usar ela obrigatoriamente, mas não é por isso que a gente vai deixar de ver, né? Então olha só, imagina um circuito como esse. Aqui tem uma voltagem ou uma força eletromotriz, vai ter uma resistência 1, uma resistência 2, uma resistência 3, uma outra força eletromotriz, vamos chamar de V1 e V2, uma outra voltagem. Amigos, quando os circuitos eram mais simples, bastava usar V igual a R vezes I, saber que a associação em série de resistores é só somar, saber que a associação em paralelo é a soma dos inversos, que dá o inverso do resistor equivalente, lembrar que em série a corrente é a mesma e a tensão se divide, lembrar que em paralelo, lembrar que em série a corrente é a mesma e a tensão se divide, né? Tá certo? E que em paralelo a tensão é a mesma e a corrente é que se divide. Bastava antes, isso aqui bastava para matar praticamente todos os problemas de circuitos elétricos, só que se o circuito tem essa cara, não dá. Porque tem voltagem numa malha, tem voltagem em outra malha, e aí a coisa fica um pouco mais delicada, aí precisa das leis de Kirchhoff para matar o problema. Se não tivesse essa voltagem aqui, se fosse uma resistência, daria para se virar. Daria para somar essas resistências e virar uma só, né? E ficar um circuitinho bom. O que diz a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós? Primeiro, o que é nó? É quando mais de 2 entroncamentos se encontram ali. Então, 2 fiozinhos conectados, como aqui, por exemplo, não é um nó. Teria que ter um terceiro fio chegando ali. Aí, se eu tenho uma bifurcação, pode ser mais fios, não tem problema, mas pelo menos 3 conexõezinhas ali é um nó. A lei dos nós, então, porque ela se refere ao que está acontecendo em um nó. E isso diz respeito a correntes. Por exemplo, eu poderia chutar que a corrente desse cara é do mais em direção ao menos, né? Eu poderia chutar que a corrente 1 ali é essa aqui, para cá. Já que esse cara está empurrando a corrente para cima, eu poderia chutar, e isso pode estar errado. Eu poderia chutar que a corrente I2 é aqui, ó. Se tem uma corrente 1 chegando aqui e uma I2 chegando aqui, certamente a corrente I3 tem que ser para baixo, né, já que as duas estão chegando, e ela naturalmente passa a ser a soma das que chegam. Afinal, corrente elétrica é partículas carregadas se movimentando, né? Se aqui chega meia dúzia de partículas e aqui meia dúzia de partículas, tem que sair aqui uma dúzia de partículas, né? Certo? Não tem jeito, ou seja, as partículas se conservam, cargas elétricas se conservam. Ou seja, a lei dos nós diz o quê? Que o somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Naquele caso ali tinha só 2, 3 relações, mas eu posso ter uma situação com mais. Então eu digo que aqui chega 2, aqui sai 3, aqui chega 7, aqui sai 11, e eu te pergunto, o que está pegando nesse fio? Né? Quando tem várias ali, é só se organizar, né? Certo? Vamos ver quem é que está chegando. 2 e 7. 2 mais 7 é igual. Quem é que está saindo?
11 mais 3, eu vou chutar que está saindo. Eu acho que está saindo. Ó, deve estar saindo. Mais I. Vou achar que o I está saindo ali. Dá 9. 11 mais 3. 14 mais I mais passa menos. E deu menos 5. O que houve? Ah, é que estava chegando. Eu errei isso. Ó. Não tem problema, tá vendo? Mesmo que tu erre o sentido, a conta te avisa. Ó, menos. Está errado o teu sinal. O teu sentido. Tá beleza? Então a primeira lei de Kirchhoff sempre aparece. Mesmo num circuito bobinho, tu precisa dessa noção para poder resolver o circuito. Então isso aqui é indispensável tu conseguir usar ela na prática. Somas que chegam, somas que saem, tem que dar igual. Show de bola. E a lei das malhas, pessoal? A lei das malhas, na verdade, é isso aqui, ó. É V igual a R vezes I. Só que é o V igual a R vezes I generalizado já. Então olha só que bonita essa lei. Se eu falo que é a lei das malhas, é porque ela está se referindo a uma malha. E quantas malhas eu posso observar nesse circuito, meus amigos? Por incrível que pareça, 3. Eu posso observar a malha da esquerda, tá vendo? Um circuito fechadinho. A malha da direita, um circuito fechadinho. Ou ainda a malha externa, ó. Tem 3 malhas. Então o que seria uma malha? É um circuito que tu pode percorrer, um circuito fechado que tu pode percorrer dentro do circuito todo. Então, se eu tenho 3 maneiras de completar um circuito aqui, certo? Então eu tenho 3 diferentes malhas. O senhor não poderia passar aqui pelo meio e fazer um 8 ali? Não, eu estou sendo redundante, né? Se eu criar esse circuito aqui, eu estou misturando outros 2, né? Então não tem necessidade. O que diz a lei das malhas? Se tu pegar uma malha qualquer, não interessa qual delas, e acompanhar ela toda, somando as diferenças de potencial, as voltagens, quando tu chegar do ponto onde tu saiu, tem que dar 0 essa soma. Como assim, professor? Assim, ó. Se eu vou percorrer esse resistor, por exemplo, vamos começar por aqui, ó, a favor da corrente para ficar bem fácil. Esse cara, nessa situação, é uma voltagem positiva ou negativa? Positiva. Ele está ajudando a corrente, né? Então vamos supor que é 10 volts, aí tu vai lá e soma, mais 10. Quando eu passo por um resistor, é um ganho de voltagem ou uma perda de voltagem? É uma perda porque ele resiste. Aí tu faz R vezes I para calcular essa perda, né? Aí vamos dizer que deu 8. Aí tu fez mais 10, menos 8. Aqui tem que ser quanto? Menos 2 para chegar aqui deu 0. Tem que dar 0. Depois que tu percorre a malha toda, somando as voltagens positivas e diminuindo as voltagens negativas, tem que dar 0. Ou seja, toda a energia que está sendo gerada está sendo utilizada. Não pode energia sobrando do além, certo? Bom, então a gente pode dizer assim, ó, o somatório das voltagens ao longo de uma malha é 0. Em alguns livros eles colocam assim, ó, o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório dos R's vezes I dá igual a 0. Por que eu não gosto dessa maneira? Porque nem toda queda de tensão é R vezes I. Às vezes pode ser um receptor, então pode ser simplesmente uma voltagem negativa mesmo. Assim o cara está te mostrando, ó, soma as que estão ajudando, subtrai as que estão perdendo e tem que dar 0, certo? Mas assim eu acho que fica mais elegante. O somatório das DDPs tem que dar 0. Então aquilo que é positivo mais aquilo que é negativo, somado tem que dar 0. Uma pergunta, se 2 tivesse ido para a direita e 1 também, a gente teria, para saber o sentido da corrente de 3, teria que diminuir as duas? Se esse estiver para cá, os 2 para... ótimo, vamos fazer os 2 indo para a direita, certo? Aí é o seguinte, tu vai ter que chutar um sentido para 3, para poder definir qual é a situação. Se tu chutar a 3 para cima, tu pode dizer que essa mais essa é igual a essa. Concorda comigo? Se tu chutar ela para baixo, pode dizer que essa mais essa é igual a essa. Tá beleza? Então não te preocupa com isso. O som que está chegando iguala ao que está saindo, vai funcionar. Qual é a pior situação que pode aparecer para o aluno usando lei de Kirchhoff, eu diria, na UFSC, que pode de pior aparecer? Aparece um circuito desse, ele dá as voltagens e dá as resistências e pergunta quem é I1, quem é I2 e quem é I3. Tu vai ter que montar uma lei usando a lei dos nós, certo? A gente já tem uma equação que envolve I1, I2 e I3. Vais montar uma equação usando a lei das malhas em uma das 3 malhas e outra equação usando a lei das malhas em uma das 3 malhas. Aí tu vai obter uma equação pela primeira lei e 2 equações pela segunda lei. Já que tu tinha 3 incógnitas, I1, I2 e I3, e tu tem 3 equações, dá para resolver, né? Isola numa, isola numa,
faz esse algebrismozinho e resolve, né? Ao longo do ano a gente fez algumas e era talvez a parte mais delicada do ano mesmo. E eu te digo que o pior ainda não é escrever as equações, né? Era continuar. O algebrismo que dava no final é que era o pior, certo? Galerinha, vou começar a fazer agora algumas questõezinhas gerais da Física C, já que a gente encerrou o resumo teórico. E de repente na última aula eu finalizo com Kirchhoff, assim no recreio, se tu empolgar e quiser arriscar alguma coisa de Kirchhoff ali, tu não vai ficar cru até a última aula. Então vamos lá, vamos começar agora a fazer questões desde o comecinho da nossa querida Física C.